Chegou a hora de falar de Predador, a Caçada, uma das melhores estreias do ano. Já vou falando aqui, já vou dando esse spoiler. Assina o canal, acione o sininho que eu vou explicar melhor e adentrar, é claro, na treta. Isso mesmo, estamos diante de uma das grandes estreias do ano, um dos melhores filmes de ação, um dos melhores filmes de tensão, de thriller, um pouquinho de terror, enfim. Predador, a Caçada, ou Prey no original, é sim um dos melhores ou uma das melhores sessões que eu tive durante todo este ano. O ano não acabou ainda, mas eu já vou arriscar aqui que esse filme estará na minha lista de melhores do ano. Eu já vou queimar aqui, já vou queimar esse cartucho logo de cara e vou colocar essa responsabilidade sobre mim mesmo. Afinal, ou infelizmente, esse filme chega somente diretamente no streaming aqui no Brasil. Ele teve raras sessões nos Estados Unidos, teve na Comic Con, mas infelizmente Predador, a Caçada não estreou nos cinemas, não foi para os cinemas. Acho que foi um erro do estúdio, um erro de avaliação, porque eles talvez não soubessem o potencial do filme que eles tinham em mãos. O filme é dirigido pelo Dan Trachtenberg, que você deve lembrar de Rua Cloverfield 10. Ele dirigiu o piloto de The Boys também, então é um cara que sempre tem bons trabalhos, tem bons momentos, e ele usa muito da questão de muita criatividade e pouco recurso, né? Normalmente quando a gente tem um terror muito mirabolante, a gente tem uma sessão assim que a gente desponte, assim, que a gente fique com os olhos mais atentos, a gente fica pensando assim, nossa, que inventivo, que criativo. Normalmente essas séries, esses filmes, eles têm uma produção ou um investimento um pouco menor. E o diretor usa da sua criatividade, dá umas ganhadas e utiliza as técnicas cinematográficas para elevar o que ele tem em mãos. E é o que acontece aqui em O Predador, aliás, em Predador, a Caçada, que, como eu falei, chega diretamente no Star Plus. Então é muito inventivo e é uma volta à essência. O Predador, a Caçada, é uma volta à essência do ícone do cinema, que é o personagem Predador, e é talvez o melhor filme do Predador, da franquia Predador, desde o original, lá com Arnold Schwarzenegger, com Carl Weathers, com o diretor do Duro de Matar. É sim uma das grandes sessões, uma das grandes obras que a gente vai ver esse ano, e como eu já falei, estou me repetindo aqui, infelizmente, diretamente no streaming e não nos cinemas. Mas vamos lá, vamos à história. A gente tem uma história totalmente amparada numa jovem índia, numa aldeia Comanche, chamada Naru, interpretada pela Amber Midhunter. Aliás, ela tem uma presença muito magnética e ela logo de cara nos ganha. A gente fica muito atento a ela, ela tem uma presença bem magnética na tela e é ela que a gente vai acompanhar na sua jornada de herói, a nossa heroína do filme. Ela vai sempre se mostrar muito talentosa, ela quer se provar uma caçadora para a tribo dela, mas é claro, uma tribo de índios ela não tem muita vez e ela é relegada aos trabalhos que as mulheres normalmente fazem, como voltados à medicina, voltados à cura e coisas mais simples que não ser uma caçadora da aldeia e não passar por uma prova que eles têm nessa aldeia, que é um divisor de águas entre eles mesmos, onde um dos membros da tribo passa a ser um caçador e tem uma prova diante de uma grande caça, um grande predador que ele tem que trazer para a aldeia. Então ela tem essa essência nela de ser muito talentosa, de ser uma caçadora nata, embora todos os índios, os companheiros de aldeia, coloquem ela em segundo plano e ela está sempre se provando. E sempre quando ela está em tela, ela compra. A gente vê que ela realmente tem uma presença e a gente logo cativa, a gente é logo cativado pela presença dela em tela. Então ela é um grande ganho do filme, é um dos grandes achados do diretor, que essa presença dela seja realmente importante, magnetizante e, enfim, o suficiente para fazer o duelo que a gente vai ter, obviamente, e uma nave que chega nessa aldeia Comanche e que nos entrega, é claro, o nosso ícone do cinema, que é o Alien Predador, com seus dreadlocks e todas as suas tractanas que a gente já se acostumou a ver nos filmes anteriores, com a sua tecnologia, com a sua garra e com a sua essência de caça. Ele é um filme de caça e caçador desde o início. E é legal que o diretor nos conta isso e nos apresenta isso em vários momentos do filme, em várias possibilidades que ele usa com a questão da aldeia e dos caçadores. Afinal, eles estão sempre se defrontando com um animal perigoso, com um urso, com uma cobra, com um leão. Então ele coloca essa questão da caça e do caçador, essa relação, essa tensão desde o início
mesmo com a protagonista, mesmo com o Alien e mesmo com algumas outras surpresas que ele vai colocar ali. Afinal, em determinado momento, a gente precisa ver o Predador sendo perigoso não só com animais, mas também com humanos. E é aí que o filme dá uma ganhada também, dá uma revertida de expectativas que a gente não espera que vai acontecer, mas sim, a gente tem o Predador mostrando todos os seus talentos e derramando muito sangue com... Não vou contar aqui, não vou dar aqui mais spoiler, mas a gente tem esse momento sim que a gente espera de um filme do Predador. E uma das coisas mais legais do filme é que eu já falei dessa inventividade, dessa criatividade que a gente tem. Ele não é um filme pobre em sua essência, não é pobre na produção. A gente tem efeitos especiais competentes, a gente tem cenas competentes, a gente tem panorâmicas, a gente tem planos, sequências grandiosos e a ação dela é muito acertada. A gente tem duelos perigosos, a gente tem duelos que a gente se envolve, a todo momento a gente fica com aquele clima de tensão, quem é que está vigiando quem, ele consegue, esse jogo de câmeras, esse jogo de tensão, ele consegue passar direitinho para a tela e consegue nos contar uma história muito competente, uma das melhores ações que eu vi nesses últimos anos, infelizmente não é no cinema. E para não ficar me repetindo aqui, falando que é muito bom, que tem muita atenção, que a atriz é boa, que o Predador é legal, enfim, que tem toda essa questão da criatividade, eu vou logo pro finalmente aqui, mas antes eu vou falar que se você quer ganhar um ingresso de cinema por mês, você tem que ser um dos apoiadores da Vigília Nerd. Acesse... não é Vigília Nerd, vamos lá. Se você quer ganhar um ingresso de cinema por mês, você pode ser um dos nossos apoiadores, ajudar o canal a crescer. Então já deixa o like, já deixa seu comentário aqui também. E acesse apoia.se/vigilianerd, você vê um mundo de vantagens. Você, sendo um dos nossos apoiadores, você ganha todo mês um ingresso de cinema, ou seja, seu apoio basicamente se paga. Hoje em dia tá caro ir no cinema, então você, além de ganhar um ingresso de cinema, entra no nosso grupo VIP do Telegram, participa de sorteios mensais nas nossas lives e, claro, troca muita ideia, fala muita coisa com a gente, afinal, é uma das grandes épocas para ser nerd, parafraseando aqui o Érico Borgo. Que época para ser nerd? Tem muita coisa, tem muito conteúdo e tem muita coisa por vir ainda em 2022. Então, dê uma conferida em apoia.se/vigilianerd. Mas e aí, Robson? Falou, elogiou, tudo bem? Não tem problemas? Esse filme não tem problemas? Cara, eu não vi problema algum. Aliás, é um filme curto, de 1h39, então ele é direto ao ponto, ele não enrola. Ele vai, conta a história, traz o arco do herói, traz o conflito dos personagens, tá tudo no lugar, tá tudo muito no lugar, então adorei muito o filme e vou dar aqui 4 estrelinhas para Predador, A Caçada ou Prey, o novo filme aí que chega diretamente no Star Plus, um filme da Disney com o selo da 20th Century Fox, ou melhor, da 20th Century, que é a Fox que foi comprada pela Disney, enfim. Tá aí no streaming, tá chegando, está no ar e você pode curtir e assistir quantas vezes quiser. Eu, particularmente, vou assistir mais algumas vezes porque eu realmente gostei demais do que eu vi e recomendo demais. Se é o filme que você quer reassistir, então eu não preciso falar mais nada. Você já deixa o seu like, já deixa o seu joinha, siga a Vigília nas redes sociais e não esqueça que a Vigília não para.